estamos aqui no nosso Gazeta Notícias e o assunto de hoje é finanças. Bora para a nossa primeira pergunta? E a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é sobre a questão de compra de imóveis. Mais especificamente, a compra de imóveis por parte de quem não tem muito dinheiro, quem é pobre. Vale a pena comprar imóvel financiado se eu não tenho muita grana? Se eu sou uma pessoa com a renda mais baixa? Essa é, sem dúvida nenhuma, uma pergunta assim, bem polêmica. Inclusive, já foi cenário, né? Já foi uma pergunta que protagonizou embates assim, bem fortes dentro das redes sociais. E eu vou dar a minha opinião. A primeira coisa que a gente precisa saber é que, no nosso país, a população com renda mais baixa tem acesso a alguns incentivos governamentais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que, por meio dele, é possível conseguir taxas mais baixas, taxas mais acessíveis. E isso é um ponto muito positivo. Mas eu vou ficar aqui com uma opinião que me marcou bastante, que é a do Gustavo Cerbasi com relação a isso, que ele fala muito sobre, cara, se for possível, espera um pouquinho, mora num lugar mais barato que você conseguir, dentro de uma lógica que faça sentido para você, para sua família, caso você, né, esteja ali morando com a sua família. Se você morar sozinho, acho que é mais fácil ainda. Tente morar num lugar assim, bem barato, com aluguel bem barato. E tente juntar um pouco mais de dinheiro. A partir desse momento, você vai ter uma condição muito mais tranquila de pagar menos juros, porque se você dá uma entrada, se você junta dinheiro, dá uma entrada, a coisa fica mais fácil. Se a sua entrada, quanto maior ela for, né, menos valor a pagar, valor residual ali a pagar você vai ter, menos juros você vai pagar, então vai ser algo muito positivo do ponto de vista financeiro. E eu acho que tem mais um ponto. Se você não é uma pessoa que tem o hábito de guardar dinheiro, fazer um financiamento pode ser algo complexo. Porque imagine, se você tem um certo descontrole financeiro e você mora de aluguel hoje. No aluguel existe uma flexibilidade maior. Se você está devendo ali, se você não conseguiu honrar o aluguel, às vezes você se muda para um outro local, você começa tudo de novo, sem uma pressão tão grande, muitas vezes. Não que isso seja correto, tá? Deixar de pagar o aluguel, mas a gente sabe que acontece. Agora, quando você compra o seu imóvel próprio e você atrasa uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, aquilo vai te consumir de uma forma, né? Porque o medo de você perder aquele imóvel é algo que vai ser complicado, vai ser algo a mais que você vai precisar lidar aí na sua vida. Então, precisamos ter ciência disso. É sim, digamos, uma população, né, a população mais pobre, que tem acesso, é uma população que tem acesso a taxas, por vezes, atrativas, por meio desses programas de governo. Porém, não adianta nada você ter uma taxa atrativa, não ter, assim, uma mentalidade, um hábito de viver com aquilo que você ganha e poupando um pouquinho, conseguindo lidar com as suas finanças de maneira adequada. Por quê? Porque se você tiver uma prestação ali de um apartamento e não conseguir honrar essa prestação, você vai entrar em um processo assim, até mesmo que talvez te abale psicologicamente, por conta dessa pressão de pagar o imóvel e eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Então, ao mesmo tempo que pode te incentivar a conseguir novas rendas, isso também vai trazer algo muito ruim. E é por isso que eu fico com essa opinião do Gustavo Cerbasi. Talvez, em vez de você fazer isso imediatamente, pode valer a pena você ir para um aluguel mais em conta, você tentar juntar mais dinheiro, e aí quando partir para um financiamento imobiliário, você ter um pouco mais de dinheiro para dar de entrada e conseguir já um passo à frente.